Olá, graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Estamos aí de novo para estar compartilhando da palavra do Senhor com você, que você possa ser extremamente abençoado nessa noite, recebendo uma palavra que vem direto do trono do Senhor para sua vida. Quem tem acompanhado as células tem visto que são palavras que têm trazido um desafio para a nossa vida de conhecimento e de crescimento espiritual. E essa palavra também tem como foco isso, te impulsionar, te colocar para frente, abrir uma caixinha aí dentro do seu coração da motivação, da busca, que você possa verdadeiramente querer isso para sua vida, amém? Que o Senhor venha ministrar através da sua vida, na sua família, para os seus amigos, aonde você estiver, que você seja verdadeiramente tocado pelo Senhor e que você seja um instrumento usado pelo Senhor, amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, tocar o coração, Deus, dos meus irmãos que vão ouvir essa palavra, a começar também pelo meu coração, Senhor. O Senhor já ministrou, mas que o Senhor venha, ó Deus, trazendo, Senhor, uma maturidade espiritual, que eu possa enxergar a Tua vontade para minha vida, para minha família, para minha casa, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo e ser flechas, ó Deus, usadas nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse louvor fala, vem, toma o Teu lugar aqui. Que Ele venha, que o Espírito Santo venha e tome lugar no teu coração, e tome lugar aí na tua casa agora e ministre sobre você. Amém? Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, ó Deus, movendo o nosso coração, Pai amado, quebrantando o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vou abaixar aqui porque o meu tom de voz é baixo e para você entender melhor. Já pegou sua Bíblia? Já está armado aí? Amém? Vamos abrir então lá no livro de 2 Pedro 3, apenas o versículo 18. 2 Pedro 3, versículo 18, que fala assim: antes crescei na graça e reconhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Palavra-chave desse versículo é: antes crescei na graça e conhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Crescimento. Decida crescer. A gente já ouviu algumas ministrações falando que quando nós éramos meninos fazíamos coisas de meninos e agora nós somos grandes, somos homens e mulheres de Deus. Precisamos nos comportar como tais. E esse versículo, ele fala sobre crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E há duas maneiras da gente crescer na graça e no conhecimento. Primeira coisa que a gente precisa é decidir crescer. Nós já falamos também, né, sobre o poder da decisão. O poder da decisão que está sobre nós. Nós temos o poder de decidir, né? Então, primeira coisa, você precisa decidir crescer. E como eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Duas formas. Primeiro, é aquela regrinha de quando a gente aceita Jesus e a gente já sabe, né? Que é o alimento do crente. Nós precisamos estudar a Bíblia e precisamos orar. Então, esses são os dois pilares de todo cristão, né? A gente precisa, para crescer, nós precisamos estudar a Bíblia e nós precisamos orar. É o básico. Amém? Aqui nós vamos conhecer alguns pontos, vamos discutir alguns pontos bem rapidinho de como
a gente tem que agir depois que a gente decide crescer. Então, irmão, pegue posse aí dessa palavra, decida crescer a partir de hoje. Fala, eu não quero ser mais menino, eu não quero mais viver as coisas de menino, eu decido crescer para viver coisas grandes na minha vida. Amém? Crescer no conhecimento e entendimento requer requer esforço da nossa parte. Porque nós decidimos crescer, mas se nós não nos esforçarmos, não adianta nada. Quando a gente está estudando, a gente está na escola, nós precisamos nos dedicar muito tempo aos estudos. Ninguém começa já indo para a faculdade, né? Todo mundo começa gradativamente. Você vai para o prezinho, depois você vai para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, depois você presta vestibular, vai para a faculdade, não é assim? A mesma coisa na palavra, a gente precisa ser gradativos, né? Só que muita gente não consegue evoluir e fica estagnado lá no prezinho, vamos dizer assim. Não consegue evoluir, não vai para o fundamental, não vai para o ensino médio, muito menos faculdade, porque não consegue evoluir. Que nós possamos ser aquelas pessoas que vão evoluir, que vão crescer a cada dia, amém? Que você ao olhar para trás e falar assim, nossa, que atitudes eu tinha e hoje eu não tenho mais. Como eu era criança na fé e hoje eu não sou mais. Nossa, eu não conhecia esse livro da Bíblia, hoje eu já conheço. Às vezes eu estava na igreja e ouvi o pastor pregando e falava, nossa, mas quem será essa pessoa que o pastor está falando? Agora, quando o pastor vai falar, eu falo, já sei quem é, eu li, eu tive experiência. Isso é crescimento, amém? Mas para crescer, nós precisamos decidir crescer. Nós precisamos saber que isso requer esforço da nossa parte. Tudo que é esforço, que requer esforço de nós, às vezes é dolorido, às vezes é cansativo, às vezes é puxado, mas tem resultado. Não tem? Quando você olha para um atleta ganhando uma medalha olímpica, às vezes nós olhamos e falamos assim, gente, mas como ele corre bem, como ele faz isso bem. Mas nós não sabemos o quanto ele se esforçou para estar ali naquele lugar. Quantas e quantas vezes ele acordou cedo de madrugada e foi treinar, e foi buscar, e teve dieta, alimentação regrada, vontade de comer um brigadeiro e não pode, vontade de comer um doce, não pode. Enfim, tudo na vida requer esforço. Na palavra do Senhor, para crescer no mundo espiritual, nós também precisamos de esforço. Eu estava vendo um vídeo do Nelson Cortella e ele falava justamente isso, que quando ele termina as palestras e algumas pessoas chegam para ele e falam assim, Cortella, você tem o dom da palavra. Ele diz que sente ofendido com aquilo. Sabe por quê? Porque ele falou assim, parece que eu tenho só o dom, que eu não me esforcei. Ninguém sabe que para escrever 40 livros, eu li mais de 10 mil livros. Exige esforço. Então muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, o pastor Gili prega bem, a pastora Vivi trouxe uma palavra abençoada, a pastora Mara falou, ministrou, mas nós não sabemos quanto eles buscaram, quanto eles buscam. A mesma coisa conosco. Nós queremos ser usados, nós queremos ser vasos de honra diante do altar do Senhor. Vamos buscar, vamos nos aprofundar, vamos nos esforçar em nome de Jesus, amém? Segundo ponto, não viva como um bebê espiritual, né? Lá em Hebreus 5:12 fala justamente isso, que nós, depois eu vou mandar tudo certinho, você pode ir em todos os textos bíblicos, tá? Para você conferir e acompanhar certinho, porque o vídeo é curto, não dá pra gente falar todos os textos, mas a gente sempre manda aí no grupo para você ficar antenado. E o segundo ponto é, não viva como um bebê espiritual. E em Hebreus 5, versículo de 12 a 14, fala justamente isso, né? Que pelo tempo de convertido que nós temos, já éramos para ser mestres. E muitas vezes a gente se comporta como criancinhas espirituais. Aí eu tava pensando aqui esses dias, já tem 18 anos da minha conversão. 18 anos. A evolução, até onde eu cheguei, onde eu estou hoje,
Nós precisamos criar em nosso coração um inconformismo. Eu não vou me conformar do jeito que eu estou. Eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso sim crescer espiritualmente. Não é só crescer materialmente, financeiramente. O Senhor deseja nosso crescimento espiritual. Amém? Que nós não possamos ser criancinhas na fé, né? E a gente vê muitos cristãos dentro da igreja que continuam sendo crianças espirituais, né? Que precisam ser alimentados ainda com leitinho. E a palavra de Deus fala que já está na hora de comer alimento sólido, já está na hora de entrar na feijoada, já está na hora de comer a comida mesmo. E as pessoas estão, né, como criancinhas. Que esses não possam ser, que nós não possamos ser como essas pessoas, mas que nós possamos estar já realmente ter a consciência de que nós já somos pessoas que estamos precisando mergulhar em águas mais profundas, né? Que a gente já sabe discernir o bem e o mal, o que agrada ao Espírito Santo e o que não agrada. Então, vamos decidir crescer espiritualmente. Amém? O terceiro ponto, querido, é que quem não cresce no conhecimento corre o risco de ser destruído. Se eu não cresço, eu corro o risco de ser destruída. Como assim? A palavra do Senhor fala que não é só o diabo que destrói, né? Mas que também a ignorância destrói, né? A ignorância, a falta de conhecimento pode destruir lares, pode destruir ministérios, pode destruir casamentos, famílias, vida profissional. A falta de conhecimento, a palavra do Senhor diz, o meu povo peca por falta de conhecimento, que é uma coisa gratuita, porque o Senhor, Ele quer se revelar a nós através da palavra dEle. Ele quer falar conosco através da palavra, e isso tem livre acesso. Eu tenho livre acesso e você tem o livre acesso para buscar do Senhor. O conhecimento está nas nossas mãos, a faculdade está aqui, o estudo está aqui. Mas muitas vezes nós não decidimos, como falamos lá na frente, se esforçar. E aí a gente peca. A gente peca por falta de conhecimento, né? E muitas vezes esse pecado chega a destruir famílias inteiras, ministérios, porque não adianta ter só o dom, nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento, né? A gente sabe que existem pessoas com dons muito bons, com dons extraordinários, mas que afundam os seus dons, os seus talentos, porque não consegue desenvolver. Não desenvolve por falta de conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento para desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Amém? E quem não cresce está mais vulnerável ao erro e ao pecado. Jesus disse que muitos erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. A gente acabou de falar isso, né? Para conhecer as Escrituras é preciso estudá-la. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente é liberto. A gente é liberto de tanta coisa que a gente nem sabia que tinha ainda no nosso coração. Muitas coisas que ainda prendem no pecado, nos vícios, nas coisas que achamos que não tem importância. Ah, o que tem? Isso é bobagem. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai mostrando, o Espírito Santo vai revelando e vai falando, não é bobagem, não é bobagem. E a gente vai arrancando aquelas coisas da nossa vida, vai entendendo, a palavra do Senhor vai se revelando a nós. E a gente vai vendo que a gente fica mais propício a fazer a vontade do Senhor do que ao pecado. E foi para isso que nós fomos chamados, amém? Enfim, querida, essa é a palavra que Deus trouxe hoje para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos decidir crescer. Deus está nos convidando a investir na nossa vida espiritual. E assim, a nossa igreja esse ano tem proclamado isso, que é o ano do conserto. É um ano do crescimento. Quando você conserta, você cresce, você avança, né?
Então, muitas vezes a gente quer impulsionar você a trazer, a desenvolver isso, a trazer essa busca pelo Espírito Santo de Deus, essa busca por conhecimento da palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente envia para vocês uma mensagem, né? Todas as vezes que a gente incentiva na jornada bíblica, incentiva a ler alguma coisa, assistir uma pregação, é para você investir tempo na sua vida espiritual. O Senhor quer isso de nós, que nós possamos investir em conhecer ao Senhor. Então vamos estudar a palavra, vamos deixar a preguiça de lado, o comodismo de lado, né? E vamos mergulhar mais fundo, né? Mergulhar mais fundo no conhecimento do Senhor. Eu sei que não é fácil, a gente está num desafio aí de mudar a alimentação, começar a fazer exercício físico e tudo requer esforço, não é verdade? Mas se a gente se esforça, a gente consegue ver o resultado lá na frente. Vamos investir, vamos nos esforçar também na nossa vida espiritual. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra seja uma palavra assim que seja como flecha no seu coração, assim como foi no meu coração e na minha vida. Em nome de Jesus. Um beijo grande e até domingo, se Deus quiser.